A Unesp FM, em comemoração a seus 30 anos, apresenta Rádio em Debate, uma série de entrevistas com docentes e pesquisadores sobre a radiodifusão em nosso país. Apresentação, professor José Carlos Marques. Começamos mais um Rádio em Debate, uma série de conversas com pesquisadores e pesquisadoras que têm realizado diversas reflexões sobre a radiodifusão no nosso país, na Universidade Brasileira. E hoje temos o prazer de contar com Luciano Maluli, docente da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, um grande pesquisador sobre o rádio, professor de rádio também. Luciano, um prazer contar com você aqui nesse programa em que a gente também aproveita para celebrar os 30 anos da Rádio Unesp FM. E eu pediria que você contasse, para que o nosso ouvinte possa saber um pouco da sua trajetória acadêmica, como é que o rádio apareceu na sua vida, o que você já fez nos seus estudos de graduação e pós-graduação. Muito obrigado pela presença, Luciano. Zé Carlos, também parabenizo a Rádio Unesp, uma rádio querida. Eu sou de uma cidade próxima, que é Piraju. Eu fui muito para Bauru, ouço a Rádio Unesp há muito tempo. E sou um admirador, tenho colegas aí, mas também do conteúdo que a rádio transmite. Diante da sua pergunta, como eu disse, eu sou aqui de Piraju, no interior, e aí que o rádio surge, até hoje, é muito forte quando você participa de programas pela rádio, ou mesmo que você ouve as rádios daqui, a Rádio Piratininga, da famosa Rede Piratininga, a Rádio Paranapanema, a Rádio do Vale, que é recente, mas principalmente a Rádio Piratininga e a Rádio Paranapanema, começaram a fazer parte da minha vida, no começo a Rádio Piratininga, depois a Rádio Paranapanema. Eu não só ouvi, mas quando eu tive esse detalhe, essa ligação, eu também acabei participando, jovem ainda, como repórter de campo, ou parando no orelhão para você poder transmitir isso aos 20 e poucos anos, já fazendo reportagens. Mas o rádio surge naquele momento de menino, ouvindo não só jogos de futebol, mas também as notícias, no carro do meu pai. E logo depois, você trabalhando na rádio. Meu primeiro estágio foi com rádio, praticamente meu primeiro trabalho foi com rádio. E é daí que o rádio surgiu nesse momento muito importante. E o que eu aprendi com o rádio? Que eu podia falar, sabe? Eu podia falar com a comunidade, eu podia ter um meio de comunicação simples. Eu lembro de uma matéria que pediram para eu fazer sobre cortes de árvores, e eu parei no orelhão, e conforme as pessoas iam passando, eu ia chamando as pessoas para ver o que elas estavam achando da poda da prefeitura, sabe? Era uma matéria super simples, mas uma matéria super importante, porque a prefeitura acabava tomando cuidado com esses momentos. E foi algo dinâmico para mim. Então, nesse momento, mais ou menos vamos dizer assim, 1991, 92, é que eu tenho uma aproximação imensa com o rádio mesmo, trabalhando e vivenciando o rádio do dia a dia. Então, essa aproximação que eu tive com o rádio foi uma coisa, por estar numa cidade pequena, ainda é algo muito forte, tá? Então, nesse primeiro contato, já resumindo, é que por eu estar numa cidade pequena, onde o rádio é algo muito importante para a leitura e para a comunicação desta comunidade. Então, é essa forma quando eu comecei. Luciano, muito interessante. Temos aqui um representante do interior paulista. Piraju está a cerca de 140 quilômetros da cidade de Bauru. E essa sua experiência de estar numa cidade com um baixo número de população, uma cidade pequena, o que você pode nos dizer, então, do rádio nos dias de hoje, já que você trabalha na capital de São Paulo, na Universidade de São Paulo, e tem essa experiência da sua cidade de origem? Como é que você enxerga o veículo rádio no século XXI, nesses momentos de pandemia? Olha, eu observo como ele... uma questão, quando a gente discute rádio, ontem, inclusive, a gente teve uma banca, com o Ferrareto também, que participou do seu programa, e dentro dessa discussão que o rádio é algo tão simples, tão fácil, um meio tão dinâmico, ele é um tipo de telefonia, mas assim, onde você consegue, de uma forma simples, sem perder muito tempo, por exemplo, sem se preocupar muitas vezes com a imagem,
ou muitas vezes com o texto que você vai fazer, onde a linguagem, né, falada, vamos dizer assim, ou a sua oralidade, ela vai se expandindo, né, o seu cotidiano. Então, assim, é como se fosse uma conversa. E essas reflexões que a gente tem no dia a dia, principalmente da relação da política ou do esporte, por exemplo, no Brasil, que é a nossa área, né, a gente vai dinamizando isso como uma forma de fácil comunicação, vamos dizer assim. Eu vejo hoje o rádio, esse rádio nos dias atuais, ou esse rádio contemporâneo, ou neste momento, do hoje, como algo muito dinâmico. Isso não aconteceu só, Zeca, por causa da tecnologia. Ele aconteceu porque as pessoas precisavam se comunicar de uma forma mais simples, né? Então, muitas vezes, você sabe disso, a gente tem dificuldade do texto chegar às pessoas, ou das pessoas despenderem um tempo para assistir um vídeo, por exemplo, onde você tem que se concentrar para assistir. Mas o rádio, de uma forma simples de comunicação. Então, muitas vezes, por exemplo, eu vejo que o áudio hoje é tão forte que mesmo nas plataformas que a gente tem, nas nossas aulas remotas, por exemplo, que as pessoas fecham ali, mas elas estão ouvindo. Elas fecham a câmera, mas elas estão ouvindo. E dentro desse momento também, o famoso rádio tradicional, ele não é mais tão tradicional assim, tá? Por quê? Apesar de você ter emissora, o número de canais se ampliou. Então, por exemplo, você tem hoje os canais entrando via celular, ou via computador, ou via outras mídias, né, inclusive virtuais que você tem, onde você pode trabalhar diversas temáticas. Então, o rádio ele se abriu. Eu vi hoje plataformas, né, onde vários canais de rádio, por exemplo, eu fiz uma esses dias que a emissora estava transmitindo um certo tipo de conteúdo, e na internet você tinha um outro tipo de conteúdo. Quer dizer, você amplia os canais, isso diante da tecnologia, mas você também amplia os temas, tá? Então, essa temática que você tem hoje, não só relacionada, por exemplo, à situação política do país, mas também aquela questão da educação, de você aproximar as pessoas de temas interessantes, ela está voltando com o rádio. Então, eu observo mesmo que nesses momentos de uma experiência pessoal, muitas pessoas me estão chamando para conversar. Eu estou recebendo convites para poder participar e com retorno, né? E uma outra questão que você tem hoje é do número de ouvintes. Você ouve mais hoje, né, do que você despende um tempo, por exemplo, da sua visão, no caso do texto, no caso do vídeo. Então, do meu ponto de vista, como eu observo o rádio hoje, eu vejo uma multiplicidade de canais. E esses canais, eles estão se conversando, tá? Talvez uma pergunta que você vai fazer, mas qual a minha grande preocupação hoje com o rádio? Com esse conteúdo. Então, muitas vezes, quando eu ouço, às vezes, o seu programa sobre fado, eu falo, nossa, eu estou aprendendo algo. Mas muitas vezes eu ligo o rádio ou esses canais e falo, meu Deus, é muito do mesmo, é a mesma coisa, às vezes é o mesmo conteúdo que está no jornal, é o mesmo conteúdo que está na televisão. Então, assim, que por um tempo a gente tem uma multiplicidade de canais com temas interessantes, também a gente tem muita coisa desinteressante, muito do mesmo, tá? Então, é esse pensamento que eu tenho hoje sobre o meio, né? E uma outra coisa, Zeca, que é muito interessante, é o seguinte que está acontecendo. Não é mais o ouvinte que vai atrás da rádio. É a rádio que vai atrás do ouvinte hoje. Então, a gente recebe para as mídias aí sociais, por exemplo, vários convites para você ouvir seus programas. Quer dizer, é o Zeca, você mesmo recebeu seu convite dos programas de fado, você veio até a minha, por isso que eu fiquei sabendo, né? Antes era o contrário. Então, você tem hoje uma possibilidade muito grande com o rádio, muito fácil. Só que você tem que chegar até o seu público e esse conteúdo tem que ser interessante. Luciano, muito obrigado pela lembrança do programa Tudo Isso é Fado, que levamos ao ar na Unesp FM. Já vamos falar sobre rádios universitárias, mas antes eu queria puxar a conversa para outro assunto também do nosso interesse, e do interesse de milhões de pessoas no nosso país,
que é a questão do esporte e a relação do esporte, e mais especificamente do futebol, com o rádio. O que você avalia hoje? O rádio tem sofrido uma concorrência que é benéfica ou não, haja vista que as pessoas assistem futebol o tempo todo nas TVs a cabo e TVs abertas. Mas há gente que prefere ver um jogo de um clube grande, por exemplo, Corinthians e Palmeiras, fechar o volume da TV e ouvir o jogo pela transmissão radiofônica. Então tem o som do rádio e a imagem da TV. Como é que você avalia essa relação do futebol com as rádios nos dias de hoje? Olha, Zeca, parece até aquelas discussões com o nosso querido Márcio, né? Lá em Juiz de Fora. O Márcio fala que a televisão é um grande radião. E às vezes eu percebo que essa relação, como você já mesmo reforçou agora na introdução da pergunta, que o rádio ainda continua, a televisão, perdão, continua sendo um grande radião. E eu vejo isso nas transmissões, por exemplo. Você sabe que eu também tenho muito carinho pela Portuguesa e pela querida Lusa, e eu acompanho os jogos da Lusa, né? E foi uma coisa muito engraçada que a primeira vez que eu acessei a TV Lusa, ela estava transmitindo era uma transmissão radiofônica, não tinha imagem, sabe? E dentro disso eu acabei acompanhando aquilo. Mas o que eu quero dizer para você, o que eu vejo das transmissões esportivas hoje pelo rádio? Devido à necessidade de você transmitir, como você não tem transmissões de qualidade de televisão, por exemplo, os diversos campeonatos, é difícil você transmitir com qualidade. Não estou falando transmitir por uma câmera apenas, com várias câmeras, onde você tem locutor, repórter, comentarista, é uma produção gigante. A produção radiofônica se torna um pouco mais viável. Então, muitas vezes, eu mesmo acompanhei os jogos do Marília, por exemplo, quando chegou a vice da Portuguesa na Copa Paulista, até acompanhei os dois, porque o Marília está próximo daqui, e algumas transmissões chegaram a ser em televisão, só que não me interessou. Eu preferi continuar com a transmissão em áudio, justamente porque eu estava trabalhando, enquanto eu trabalhava eu ouvia e tal. E, ao mesmo tempo, Zeca, por ela ser simples, barata e acessível, tá, para transmissão esportiva, eu acabei acompanhando campeonatos, transmissões de basquete, transmissões de canoagem, que você tem aqui, que são esportes que continuaram mesmo com a pandemia, né? Em alguns momentos voltavam ou não, competições internacionais, né? Inclusive, é ótimo você ouvir transmissões internacionais justamente para você aprender um pouco da língua, principalmente o inglês, que é algo que está muito próximo da gente, ou do mundo, né? Para você se comunicar. E uma outra coisa que eu acabei percebendo nesses tempos é que você já fechava os olhos para a televisão, sabe? Então, você tem lá a transmissão, só que a transmissão televisiva está sendo muito semelhante à transmissão radiofônica. Parece que a gente está vivendo um momento inverso. Não é mais o rádio que quer imitar a TV, é a TV que quer imitar o rádio, certo? Por quê? Você precisa de uma dinâmica maior. Eu estava acompanhando a transmissão de locutoras, né, vamos dizer assim, ou apresentadoras, que elas falam num ritmo muito mais voltado para a linguagem radiofônica do que para a linguagem televisiva. E uma coisa legal que está acontecendo, devido a esse acesso fácil via meios digitais, é uma linguagem dinâmica para outras modalidades. Uma coisa legal da gente perceber agora é que a transmissão... Por exemplo, eu ouvi esses dias uma transmissão de handball, mas a transmissão de handball já não é mais parecida com a do futebol. Ou a transmissão do vôlei não é mais parecida com a do futebol. É uma transmissão independente hoje. Porque antes eu cheguei a assistir jogos, ou acompanhar jogos, pelo rádio mesmo de basquete e até automobilismo, que parecia muito com a transmissão televisiva, ou muito com a transmissão de futebol. Parece que o cara... Quando estava transmitindo uma Fórmula 1 automobilismo, parece que ele gritava o gol na hora da vitória ou de uma ultrapassagem. E depois eu comecei a perceber, nos últimos tempos, que você já está buscando uma linguagem específica, radiofônica. Por que isso? Por causa do custo, que é muito mais barato, você sabe disso, o que nós estamos fazendo agora, por exemplo. Ele é mais barato, ele é mais dinâmico e o principal, ele é possível. Por quê? Se você tem o meio Rádio Nesp, que também pode transmitir, mas a Rádio Nesp pode criar outros canais para fazer isso. E você começa a perceber hoje também, algo que está acontecendo, já é comum em outros países,
de você ter canais dos próprios clubes, por exemplo, no caso do futebol, nos esportes amadores, onde os clubes acabam transmitindo, né, que seja em televisão, quando tem condições, como eu disse, é um produto caro, quando ele é de qualidade, e o rádio se torna muito mais simples, quer dizer, as suas próprias emissoras, né, como aconteceu com o Atlético tal, do Paraná, você tem as suas próprias emissoras para transmitir, quando tem condição, televisão, ou quando você quer algo dinâmico e fácil, o rádio, tá? Então, você sabe disso, você acompanha a Lusa, né? O Juventus também faz isso, que eu acompanho também, e isso é algo muito interessante, já aconteceu em outros países, né? Mas é algo que está acontecendo e que está, finalmente, né, Zeca? Outras modalidades, e hoje é possível também acompanhar outros clubes por transmissões próprias, por outro tipo de locução ou de cobertura. Luciano, muito interessante essa observação de que outras modalidades, para além do futebol, começaram a assumir uma dinâmica, uma sintaxe própria de transmissão. Quem que você destacaria nos dias de hoje como um profissional do rádio, um locutor, que tenha se esforçado, que tenha se gabaritado com esse tipo de transmissão? E eu aproveito para perguntar quem são os seus locutores de memória, da sua infância. Você que é do interior, você está perto, por exemplo, da tradição do Osmar Santos e também do Fiore Gilhote, que para mim são os meus locutores da minha memória, da minha infância, né? Quem que você poderia citar, só para que o nosso ouvinte perceba alguns nomes? Olha, o Fiore Gilhote eu conheci, né? Porque ele é amigo do meu tio Cirilo Zanforlin, conheci pessoalmente, uma pessoa muito doce, uma pessoa que tinha uma aproximação muito forte, um carisma muito forte. Então, eu conheci pessoalmente Fiore Gilhote. E eu sou de uma cidade que tem uma tradição, não sei se você sabe, muito forte com o rádio. Então, por exemplo, de Piraju, você saiu Dirceu Cabral, você saiu o Luizão Forlim, que você tem tudo aqui da nossa região. Fiore, né, que é aqui de Barra Bonita, né, que no seu primeiro Jaú, Barra Bonita, onde ele começou as primeiras transmissões, né? Natal Mendes, que é um cara assim, ainda está aqui na nossa cidade, hoje ele tem uma TV digital, e é um cara de uma locução primorosa, e continua fazendo, viu, locuções primorosas pelo rádio, tá aqui, né, na nossa região. E dentro dessa questão do hoje, Zé, que eu acho difícil a gente falar nomes, porque os nomes se misturam muito, mas eu queria falar de canais. Você sabe que a gente tem, né, o Dizan aí, que está ganhando o mercado, mas eu quero destacar algumas emissoras que eu acabei ouvindo nos últimos tempos. Por exemplo, algumas emissoras do Pará, por exemplo, que são emissoras via internet, a própria transmissão da Paiquerê FM de Londrina, que eu fiquei impressionado com a qualidade da transmissão deles hoje, tá? Que você tem algo muito diferenciado. Transmissões da própria TV Lusa, eu chamava até aquilo lá de Rádio Lusa, eu não sei porque eles colocam TV Lusa, que eu acompanho muito, já acompanhei de outros clubes, mas da Portuguesa, gozado, eu fiquei impressionado, né, da questão da transmissão deles. Da Rádio Juventus, que eu fui acompanhar com o Marcelo Cardoso, que é nosso amigo, uma transmissão lá da Rádio Juventus, né, que foi impressionante a capacidade dos meninos ali de transmissão, sabe? Então, eu queria destacar, assim, essas transmissões que eu acompanhei. Uma outra questão que eu queria falar, da questão do esporte também, dentro dessa questão de transmissão, é que é mais ou menos o que acontece hoje que a NBA nos Estados Unidos, né, ou de outros torneios, por exemplo, é de você ter um local para transmissão. Então, por exemplo, o ginásio de esportes de uma cidade é um local fantástico, porque você tem a linha, você tem um espaço para o locutor, você tem um repórter ali, certo? Facilita o trabalho. Então, assim, de você ter uma arena, tá? Bauru agora tem a sua arena, né? O Panela, mas está construindo uma nova arena, mas essa arena tem que ser pensada para transmissões, onde você pode transmitir o boxe, o tênis de mesa e qualquer outro tipo de modalidade, tá? Clube Pinheiros, por exemplo, que eu tenho uma amiga lá que é assessora, você pode transmitir ali diversas competições. Então, é muito importante, dentro dessas transmissões do passado e do presente, as arenas. Então, quando eu acompanhei Fiore, quando eu acompanhei Dirceu Cabral, quando eu acompanhei Enio Rodrigues, quando eu acompanhei Osmar Santos, tinham arenas, tá? A gente precisa pensar muito nisso.
Então, o Rio de Piraju, onde tem aqui o PP é daqui, que vai disputar a Olimpíada agora, medalhista pan-americano, candidato a medalhista olímpico, ele é daqui, você tem transmissões de canoagem aqui. Então, assim, é nesse ponto que eu estou dizendo, o locutor ele precisa de uma praça. Então, eu acho isso muito importante nas transmissões esportivas também. Bom, nós estamos aqui com o Rádio em Debate, uma série de conversas com pesquisadores e pesquisadoras da Academia Brasileira, que tem refletido sobre o rádio em nosso país, e o convidado de hoje é o Luciano Maluli, professor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Luciano, eu vou pegar o gancho do que você disse há pouco sobre a Rádio USP. Gostaria que você tecesse algumas considerações sobre como você enxerga as rádios universitárias hoje no país, ou no nosso estado de São Paulo. E se você quiser falar sobre a Rádio USP, onde você também atua, fique à vontade. As rádios universitárias estão sabendo lidar com essas evoluções todas de meios, tecnologias, plataformas e nesse momento pandêmico? Olha, elas estão sabendo porque você sabe disso, você é diretor de uma rádio universitária, que você tem profissionais que seguram a emissora, né, que a gente fala. Então, muitas dessas transmissões, por exemplo, a gente tem um programa há 13 anos, que é a Universidade 93,7, que é feito pelos alunos do curso de jornalismo e com a colaboração de pós-graduandos, pós-doutorandos que fazem os seus programas e a gente transmite. É um espaço universitário que a gente tem. Então, a gente faz em casa. Eu tive um desafio enorme, né, de fazer via Google Meet ou fazer programas de entrevistas, mesmo programas montados. Chegamos até a fazer boletim da sacada, para você ter uma ideia, que é fazendo pela janela, já que muitos repórteres não queriam ir ou não podiam ir. Mas a gente está sabendo lidar com as mídias, tá? A gente está sabendo. Eu acho que eu fico muito seguro disso, porque eu sei que os profissionais estão tomando muito cuidado e fazendo um esforço enorme, principalmente nessa época de pandemia. Porém, a gente tem que pensar no rádio da manhã. A rádio universitária hoje, você sabe, a gente tem algo muito interessante que é a multiplicidade de programas, né, a diversidade na programação. Rádio Unesp e Rádio USP tem vários programas, né, durante todo o dia, de colaboradores do Sul, de colaboradores de fora do Brasil, tal. Porém, a única coisa que me angustia das rádios é, como eu disse, é como a gente poderia fazer transmissões ao vivo, né? Eu reparo o seguinte, congressos que a gente vai, você tem poucas transmissões de eventos fantásticos, né? Depoimentos de professores maravilhosos, ou mesmo assim, esporte, né, campeonatos universitários que você tem fortíssimos no Brasil e que você não tem transmissão, né? Eu acho que falta essa linha, e talvez essa linha a gente possa fazer com parcerias. A rádio universitária hoje, como ela vive uma crise, a própria da universidade, a gente tem pouca gente para fazer, mas a gente pode fazer parcerias. Eu acho que é essa parceria que está faltando para a gente dar um passo a mais às rádios universitárias. De você transmitir um jogo, por exemplo, uma partida do time de rugby da USP, que eu sei que é forte, mas quem vai fazer a transmissão é um estudante de jornalismo ou é um cara ligado ao rugby, né? Pode ser uma parceria ali que a gente tem. E uma outra coisa, né, que esse é um ponto para o rádio de amanhã, para a gente, por causa do nosso problema com pauta de funcionários. Mas, ao mesmo tempo, Zé, que eu vejo algo muito interessante das rádios universitárias, como se elas se fortaleceram nesse momento. Por que elas se fortaleceram nesse momento? Como as pessoas muitas vezes estão em casa, elas têm ideias desses programas. Eu tenho um grupo de alunos agora que está fazendo programas de pessoas que viajaram para o exterior ou fizeram algum trabalho acadêmico no exterior. E essa possibilidade desses canais, como a gente está fazendo agora, possibilitou a pessoa despender um tempo de fazer um programa de até 6 meses de gravações. Isso é muito legal. E também de transmissões ao vivo, né, devido a esses equipamentos. Eu acho que a rádio universitária, eu vou falar de Rádio Unesp e Rádio USP, porque as que eu ouço, as que eu acompanho, e são as duas do estado de São Paulo, elas cumprem o seu papel, só que elas precisam de ajuda. De ajuda de quê? Não só de parceiro de conteúdo, né, de professores que tenham programas que segurem esses programas por um ano, e de apoio também de parceiros para a gente fazer transmissões
nacionais e internacionais. Uma realidade que eu fui na Nova Zelândia, né, recentemente, foi de você poder fazer programas bilíngue ou trilíngue, né, como acontece lá, onde se faz inglês, em espanhol e em maori, né, que é um programa que chama Que Tal, que é um programa de um argentino, onde você não tem mais essa divisão de línguas, né? Então, muitas vezes, Zeca, a gente precisa correr atrás desses parceiros. Eu acho que esse é o nosso desafio do século XXI. E ser uma rádio que ela seja também multicultural, né? Eu acho que essa é a palavra, né? Eu acho que ela cumpre o seu papel, mas a gente precisa dar um passo à frente. Luciano, eu concordo completamente com isso que você acaba de dizer e acho que as rádios universitárias poderiam, inclusive, ousar um pouco mais, abrir mais espaços para produtos experimentais, não é? Produtos feitos por alunos, com a participação de docentes, e acho que, às vezes, rádios do porte, né, de universidades como a USP e a Unesp fiquem um pouco mais tímidas no sentido de querer ousar. Haja vista que também tem públicos já cristalizados, sedimentados nas suas cidades. Mas eu estive na Rádio USP, logo que assumi a direção da Rádio Unesp, e conversando com as pessoas aí em São Paulo, o que me diziam era algo que eu levei como lema para a Rádio Unesp, que era o seguinte: não adianta a Rádio USP noticiar que houve um acidente na Marginal Pinheiros e que afetou o trânsito na cidade, porque, segundo a Rádio USP, inúmeras rádios da cidade já vão dar esse noticiário. E a Rádio USP prefere, portanto, fazer uma ponte da universidade com o ouvinte, com a sociedade, no sentido de difundir conhecimentos, saberes que saem e que são cultivados na academia. Você acha que esta seria a grande vocação das rádios universitárias no nosso país? Ela é a vocação, mas, assim, da gente saber o nosso espaço e da gente também... Veja só o que está acontecendo com a ciência hoje, Zeca, de você poder chegar mais ao público, por exemplo, o que a gente faz, ou do que a ciência está fazendo, que é uma forma de aproximação. Esse conceito de universidade aberta cai na questão das próprias emissoras. A grande questão, Zeca, eu acho que quando você esteve na Rádio USP e como você está na Rádio Unesp, é a dedicação. O professor Ciro Marcondes Filho, que nos deixou recentemente, uma vez eu perguntei para ele: professor, você gostaria de voltar a fazer programas de rádio? Ele falou: Luciano, programas de rádio, você precisa de uma dedicação de 1 a 2 dias por semana, no mínimo, para você fazer um programa de qualidade. Inclusive com um técnico te ajudando a fazer isso. Para você fazer um programa mal feito, então não faz. Eu, por exemplo, com o programa Universidade 93,7, né, que é feito com meus alunos, eu dedico praticamente de 1 a 2 dias por semana, com muita luta, com muito orgulho também de ter o programa, que foi um pedido dos alunos há 13 anos, mas que demanda um tempo. Então, a nossa vocação depende também do esforço do cientista. E para esse esforço do cientista, nós temos que trabalhar a questão da divulgação científica, você sabe disso. A gente fala de divulgação científica e acadêmica. Então, veja só, para Zeca, para Luciano, para nós da comunicação não é tão complicado, mas assim, talvez para uma pessoa de outra área, talvez a gente tenha que chegar próximo dela e fazer ela entender que a rádio é um mecanismo dela poder conversar com o público que está fora da universidade e o que está dentro da universidade também. Então, não é uma vocação dela, mas depende de muito esforço de quem está atrás e depende também de ter um conhecimento. Então, o que eu estou querendo dizer para você é que a divulgação científica, tecnológica e o rádio, a gente tem que começar com o aluno do primeiro ano, mas não só o aluno de jornalismo. A gente tem que mostrar para o aluno de medicina, para o aluno que está lá em Bauru agora lutando lá para ajudar as pessoas que estão doentes, que ele também tem que aprender divulgação científica, que ele pode ajudar a rádio. Quer dizer, é esse conteúdo chegar até o Zeca, para o Zeca poder transmitir, não o Zeca ter a ideia de ir atrás desse cara. É ele que tem que vir atrás do Zeca. O Zeca já está aí esperando, o Zeca está ansioso, esperando como diretor da rádio, projetos, propostas. Certo? Como diz, você tem uma ideia muito parecida com o professor Santoro, né? Quer dizer, um rádio para a comunidade, mas também pela comunidade, né? Então, é nesse ponto que eu observo a rádio universitária. Uma rádio que ela para ser ouvida, certo?
mas ao mesmo tempo que a gente precisa de pessoas para poder transmitir esse conteúdo, para poder falar, sabe? Eu acho que a gente, criando esse ambiente aberto, que a gente vai chegar a cumprir de uma forma, voltando um pouquinho, dando um passo a mais nessa vocação que é da rádio universitária. E, Luciano, como é que você avalia o impacto dessa migração de emissoras AM, de amplitude modulada, para FM, frequência modulada, e no que isso pode ter de relação com o fato de que o rádio digital no Brasil ficou com essa discussão meio paralisada em função do modelo, diferentes governos não avançaram nessa discussão. Como é que você vê, então, essa indefinição entre o rádio digital e a migração das rádios AM para rádios FM? Olha, eu acho que é uma coisa só. Como a gente teve a notícia, né, a Noruega já desligou, né, seus canais, vai ter a dimensão. O Brasil não vai ter como fugir, né, com o tempo, você não vai ter digital, né, você não tem como. Com o tempo, as emissoras elas vão acabar migrando, né? Claro que isso depende de vários fatores, mas eu não esqueço uma frase, Zeca, que quando teve aquela discussão sobre democratização da comunicação, inclusive você participou de vários eventos, a gente teve em todas as universidades, a gente chamou o professor Zulfo lá na USP, e que ele estava envolvido em qual meio que você escolher, aquela questão da plataforma japonesa, da americana ou da europeia, ou mesmo de uma possível brasileira, para a questão do digital. Ele falou uma coisa muito séria para a gente. Ele falou, olha, a gente está discutindo a tecnologia, não seria legal vocês começarem a discutir o conteúdo? Eu vejo assim que a migração, por exemplo, de algumas emissoras de AM para FM não resultou em quase nada, certo? Mesmo com a melhoria da qualidade, o conteúdo continuou, se não foi para pior, sabe? Você tem o som, se você teve a melhoria da qualidade sonora, que até vai melhorar com algumas emissoras digitais, você sabe disso, só que você precisa também melhorar seu conteúdo. Não adianta a gente ter, parece que a gente está lembrando Brecht, né? Não adianta a gente ter a tecnologia ou qualquer tipo de meio se você não tem qualidade. Então, por exemplo, a migração da FM, que é a primeira pergunta sua, ela é importante, mas o conteúdo também precisa ser modificado. Se você tem uma qualidade melhor, o conteúdo da transmissão também precisa ser melhor. Você tem que ter programas com uma qualidade maior. Se você, por exemplo, também tem no rádio digital, você vai possibilitar o quê? Com o rádio digital, você pode ter uma transmissão vasta de conteúdo com diversas linhas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo clássico que vai unir agora o FM e o rádio digital. Por que as emissoras no Brasil têm tantos poucos programas de debate? Nós temos programas de opinião, mas nós não temos programa de debate. Debate é uma organização onde vários tipos de pensamento vêm para discutir determinada temática. Nós temos programas de opinião. O Jovem Pan hoje é uma emissora de opinião, tá? Outras emissoras que você tem, a própria CBN, algumas vezes, dá mais informação, tem opinião, mas não programas de debate, como você ouve, por exemplo, em Portugal, na França, onde você viveu, Zeca. Então, assim, por que nós temos isso se nós temos toda a tecnologia? A discussão hoje falida do buraco da discussão política no Brasil, que as pessoas não entendem de tanto depoimento que tem, são depoimentos confusos. Por que isso acontece? Porque não tem o debate. Mas o debate que eu estou falando não é esse debate político, onde você fala em 2, 3 minutos sobre educação. É um debate de uma emissora de rádio, onde as pessoas vão discutir só a Unesp, ou só o curso de jornalismo da Unesp, ou só a questão da fome na cidade de Piraju, ou do rio, que é o rio mais limpo do estado de São Paulo, está em Piraju, ou que você pode discutir a grande questão da ferrovia em Bauru, certo? Então, assim, ou da cerveja de Agudos, da água de Agudos, do aquífero Guarani. Por que nós não fazemos isso se nós temos toda a tecnologia? Então, não é só mudar a tecnologia. Nós devemos, hoje, aproximar esse radialista, esse jornalista de outros conteúdos. De que forma, Zeca? Aí eu vou voltar ao Zeca que eu conheci, estudando muito. E eu acho que a gente só vai conseguir hoje ter programas diferenciados quando você tiver um profissional que ele estude, que ele se prepare para fazer programas de debate, discutir diversos conteúdos. Luciano, vou agora passar para a nossa última questão.
E que perspectivas você enxerga para o rádio, né, nesse nosso futuro próximo? Nós temos duas experiências que eu queria que você pudesse refletir sobre. A primeira é que muitas emissoras, você citou há pouco a Jovem Pan, né? Muitas emissoras passaram a fazer transmissões radiofônicas ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook, com um vídeo diretamente do estúdio, né? O programa Pânico, por exemplo, é um grande exemplo disso. E como é que você enxerga essa questão de grandes emissoras fazerem transmissões de vídeo, né? Então não temos apenas o registro sonoro, também a imagem, para o público. E o atual governo praticamente prescindiu do uso do rádio, porque parece que ele prefere comunicar-se com o cidadão por meio de redes sociais, por meio de Facebook, lives e WhatsApp. Onde que pode entrar o rádio nessa comunicação que o governo não faz? E essa questão dos estúdios que passaram agora a ser pensados não só para o registro sonoro, mas também para a imagem. Então vamos lá. A primeira questão da imagem, olha, Zeca, uma câmera para você só ver uma pessoa ou um locutor, para mim não significa tanta diferença. Mas isso foi bom porque você tem mais um canal. Então, você transmite pelo YouTube, você transmite pelo Instagram, é mais um canal. Mas eu não sei se a questão da imagem acrescentou tanto, certo? Você vai lá, como podia ver uma foto, né? Como a gente faz pela plataforma digital. Poderia ser uma foto, não precisava ser uma transmissão de 2, 3 pessoas. Talvez a questão gestual, certo, de uma ou outra declaração, mas assim, eu acho que a plataforma básica, a referência ainda é o áudio. Então, é o áudio. Então, observe que mesmo você tendo a câmera, a base continua sendo o áudio. Quer dizer, aquela coisa da falação, né, do eco e tal, como o Eco falava, mas assim, você tem ainda a questão do áudio mesmo tendo vídeo. Mesmo a questão hoje dos governos, né, principalmente do governo federal, inclusive da pessoa, né, dele, ele transmite pelas plataformas, mas ainda tem como base o áudio. Então, ainda usa a linguagem, que é uma linguagem que chega, é confusa, mas chega até as pessoas. Por quê? Hoje é a linguagem da confusão, né? O professor Manuel Carlos Chaparro falava que era a linguagem dos conflitos. Eu já vou dizer que é a linguagem da confusão, porque cada dia se fala, o discurso muda toda hora, né? Mas é essa confusão que está na cabeça do povo que está na cabeça dele também, tá? Então, assim, há essa confusão, então a pessoa fala assim, ele também está confuso, então eu estou com ele, tá? Mais ou menos por aí. Então, mas a plataforma, que independente, Zeca, que isso seja por Instagram, que isso seja por Facebook, ou se for por uma web TV, ou mesmo se for por uma televisão normal, a base ainda é o áudio. Eu acho que o nosso querido Márcio Guerra estava certo, sabe? De você ter o áudio como base. Porque as pessoas não ficam vendo, porque a imagem é de uma pessoa só, mas elas ouvem. Elas ouvem. As pessoas ouvem muito a Rádio Nesp, como ouvem ele também. As pessoas ouvem. Por quê? Porque é um meio fácil. Por isso que a gente gosta de falar muito no telefone. As pessoas gostam de falar. A gente não pode... Às vezes elas não gostam tanto de debater, muito menos de coisa, mas elas gostam de falar e gostam de ser ouvidas. Então, o que eu estou querendo dizer? Que essas plataformas, principalmente na parte da imagem, elas ainda têm como base o áudio. Então, a discussão que a gente está tendo nessa última pergunta é sobre mídia sonora, né? Essa questão que ela ainda continua muito forte. E daí você me pergunta qual que é a saída da emissora hoje, e principalmente das emissoras universitárias e das emissoras de rádio. Elas têm conteúdos organizados. O que eu quero dizer com conteúdos organizados? Onde cada um tem o mesmo direito de falar, onde o jornalista, por exemplo, consiga interpretar aquela mesa ou aquela informação para dar subsídios, onde os professores das emissoras universitárias, ou lembrando de Edgar Roquette Pinto, né, que era um intelectual que falava por meio do rádio, consiga trazer um pouco de alento para as pessoas. Né? Então, dentro disso, ou dos ouvintes, né, dentro disso é que a gente vai conseguir trazer uma mensagem qualificada para o nosso público, tá? Com muita seriedade. Eu cobro hoje dos meus alunos, nosso programa tem 13 anos no ar, muita seriedade. Falei, gente, são cerca de 30 mil ouvintes que vocês têm ali, que vocês têm que ter coragem e tomar muito cuidado com o que vocês vão falar. Então, assim, é um programa que a gente passa, às vezes, várias vezes, passando e repassando com eles o programa. Quer dizer, você tem que ter responsabilidade naquilo que você transmite. E como que as emissoras vão sobreviver, Zeca? Voltando a uma fala
até daqui a pouco, com parcerias. Nós precisamos criar parcerias com as fundações, com os institutos, com algumas empresas determinadas, em alguns casos, as instituições públicas e privadas, para elas poderem falar e conversar. A gente é só um canal, a gente não pode esquecer disso. E um grande canal de comunicação, por exemplo, da Rádio Unesp de 30 anos. Eu acho que esse é o grande valor dela, é um canal aberto e público, tá? Eu acho que é aí que a gente vai conseguir vencer. Luciano, entre falar e ouvir, eu quero dizer que foi um prazer ouvi-lo. E encerramos assim o Rádio em Debate, uma série de conversas com pesquisadores e pesquisadoras da Academia Brasileira, que tem refletido e pesquisado sobre a radiodifusão em nosso país. Para terminar, eu pediria que você mandasse uma saudação para os 30 anos da Rádio Unesp FM, de Piraju para o mundo, Luciano. Primeiro, eu gostaria de agradecer, o convite, o carinho enorme, parabéns para a Rádio Unesp, e que eu quero despertar um olhar para todos que estão da Rádio Unesp nos ouvindo, os reitores, o reitor atual, os que já foram, virão. Nunca deixe a Rádio Unesp morrer, certo? A Rádio Unesp ela é um patrimônio do povo paulista. É isso que eu quero dizer. E ela tem que estar forte, sempre forte, com investimento, porque ela é um canal para a universidade, para o mundo, tá? Da Unesp para o mundo. Então, ela é um patrimônio hoje, e que esse patrimônio dure muitos anos, porque só com democracia que a gente consegue sobreviver nos dias de hoje. Muito obrigado, Zeca. Muito obrigado, Luciano Vitor Barros Maluli, docente da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Tchau. Você acabou de ouvir Rádio em Debate, uma série de entrevistas com docentes e pesquisadores sobre o rádio e as rádios universitárias no Brasil. Unesp FM, há 30 anos, muito mais que ouvir.